E olá, meus queridos e amados primatas. É muito bom estar com vocês de volta diretamente da Caverna do Ateu. Eu, Sérgio da Mota, esse é o seu programa Ateu Dispor e eu espero que você também tenha sentido saudade. Foram 15 dias praticamente que eu não pude lançar nenhum vídeo por conta da doença do Covid, que vocês sabem muito bem da história toda. Então eu quero agradecer vocês, Facebook Warriors, por todo esse suporte, e a gente está aqui hoje de volta nesse grande episódio que vai falar muito, mas muito da minha vida pessoal. Você pediu e o canal Ateu Dispor está fazendo isso especialmente para você. Durante a semana eu fiz uma enquete ali no Facebook com os primatas, perguntando para eles o que eles gostariam de saber na íntima da vida de um pastor, de um ex-pastor, uma pessoa que ficou algum tempo no ministério e pode contar algumas experiências e também falar de algumas dúvidas sem ter aquela máscara da religião. Bom, o que aconteceu que eu tive entre as postagens ali do Facebook, mais ali a comunidade do canal e também e-mails e WhatsApp, foram mais de 110 perguntas. É obviamente que se eu fosse falar de todas as perguntas, eu teria que ficar aqui mais ou menos alguns dias explicando, porque foi muito interessante. Então eu compactuei muitas das perguntas, porque eram perguntas similares, para a gente não perder tempo e a gente poder saber o máximo do possível. Mas se por acaso esse vídeo ficar muito prolongado e chato, eu vou parar aos 15 minutos até os 20, porque eu não gosto de postar vídeos que sejam muito longos, porque acabam sendo chatos, e não mera quão interessante seja a pessoa. Então vamos fazer o seguinte, eu misturei todas as perguntas entre vida ministerial, vida pessoal e outras questões, para não ficar uma coisa muito temática, e ficar até algo bem mais interessante para você. Então fica comigo, porque agora você vai entrar no artigo confidencial de um pastor ou de um ex-pastor que vai contar todas as mazelas do seu ministério. Então vamos lá, meus queridos primatas, e eu gostaria de dar um resumo bem pequeno da minha vida para que vocês pudessem saber da vida do Sérgio em primeiro lugar, e depois a gente entra no contexto religioso, a gente mistura só essa bagaça toda e vai tentando explicar como é que isso funciona. O meu nome é Sérgio da Mota, nasci no Rio de Janeiro e eu vivi por vários anos na comunidade do Jorge Turco. Não quero usar o pejorativo favela, porque eu acho que não é necessário, e eu tenho ainda muita paixão, muito orgulho de ter vivido naquela comunidade. Mesmo sabendo que ali eu tenho várias pessoas que não entendem, e eu dou até um desconto por não compreender o conteúdo desse canal, acabam tendo um ódio pessoal por mim. Coisas que é difícil de entender, mas cada ser humano é responsável pelas suas próprias atitudes e pelos seus próprios sentimentos. O que eu não posso fazer é forçar que as pessoas venham gostar de mim, mas tudo que eu venho fazer aqui é apresentar um trabalho. Bom, então tá. Eu, até os 13 anos, foi quando eu vim para os Estados Unidos, eu morei ali no Rio de Janeiro. Tive uma vida muito difícil, como foi contada no meu primeiro vídeo. Infelizmente, o vídeo foi hackeado e 6 minutos desse vídeo estão completamente mudos. É uma das razões também que eu resolvi fazer esse vídeo, para poder a gente entrar nas nuances e também nas explicações, já que aquele vídeo ali ficou completamente disponibilizado, mas agradeço a vocês que ainda vão ali e dão o seu like. A minha vida, ela se tornou melhor quando minha mãe conheceu meu padrasto, o Alfranes. Ele veio para os Estados Unidos e acabou trazendo a gente logo após. Eu fui o último a chegar aqui. A minha mãe veio primeiro, depois o meu irmão e eu, consequentemente, vim aqui. Cheguei aqui em 1993. E é tempo pra caramba. Meu tempo total de que eu vivo nos Estados Unidos é praticamente agora com os 27 anos. Então eu tenho praticamente toda uma vida adulta, toda uma adolescência construída aqui. Mas as partes da minha infância foram aquelas partes onde eu tive essa rudimentação da religião. Por quê? Crescendo no Rio de Janeiro e tendo uma igreja em cada esquina, fica praticamente impossível de você não participar dessa comunidade. Acaba havendo uma influência, e eu costumo dizer às pessoas que a sua identidade religiosa, ela é um tag, ela é na verdade uma identificação.
Isso correspondendo com o local nesse planeta que você nasce. Então, a nossa religião, ela é praticamente uma marca geográfica. Se você nascer na Síria, você vai ser muçulmano. E também, se você nascer no Brasil, você vai ter uma grande probabilidade de ser conservador, defensor dos direitos da família tradicional. Então, eu aceitei a Jesus na Igreja Metodista Wesleyana por volta dos meus 9 para 10 anos de idade. Mas entenda que a influência religiosa na minha família já era grande. A minha avó se envolveu muitos anos, eu creio, com a Umbanda. E logo depois disso, ela teve aquela passagem horrenda pela Igreja Universal. E o meu tio, consequentemente, aceitou a Jesus também. E você sabe, quando isso começa a acontecer dentro da família, parece até que é tipo uma praga. Todo mundo começa a se envolver por causa do contexto que você vive no dia a dia. Se todas as pessoas elas começam a acreditar em algo, isso se torna uma influência. Principalmente se esse algo ele é enforçado sobre você. Nós sabemos que a religião ela teve a sua grande força por volta de 1500. E se você não fosse uma pessoa religiosa, você não poderia nem participar daquela comunidade. Sendo assim, nós entendemos muito bem como funciona esse contexto geográfico da religião. Uma coisa que eu gosto de lembrar que eu sempre fui uma pessoa muito marcada emocionalmente na minha infância por não ter tido um pai presente. E isso fez com que eu sempre tivesse na minha mente uma imaginação, que eu criasse uma possibilidade de me encontrar, ou de ter esse amor paterno, que praticamente esse amor paterno foi negligenciado por toda a minha infância, fazendo que eu viesse procurar em algo ou alguém essa falta de ter o pai, aquela imagem. A minha mãe, ela fez por mim aquilo que ela pôde, ela teve que trabalhar, ela teve que cuidar da nossa sobrevivência, mas ele completamente se ausentou, criando traumas, pelo menos em mim, gigantescos, que me acarretaram sérios problemas no futuro. Eu passei por um tempo na Igreja Metodista Wesleyana, e lá mesmo eu fui batizado com o Espírito Santo, e depois eu saí dali e fui para a igreja, a Assembleia de Deus do Campo de Madureira. E ali eu tive a grande transformação, onde eu andava somente de calça, sempre de camisa, no calor terrível do Rio de Janeiro, que parece um inferno, e eu não sei por que as pessoas fazem isso. E essas são as grandes implicações da religião no controle da vida de uma pessoa. A pessoa, em vez de botar uma bermuda, uma camiseta, hoje que é algo bem costumeiro, porque parece que as igrejas passaram por um processo muito grande de modernização para poder acomodar as pessoas que estão a cada dia mais raciocinando em relação a Deus. Essas pessoas que começam a olhar os defeitos na antiga construção das doutrinas e nos costumes da igreja, elas acabam vendo isso, sabendo que, em um deles nós podemos até apontar, que muitos evangélicos hoje, eles não odeiam, pelo menos aqui nos Estados Unidos, pessoas homoafetivas. Eles entendem que se Deus fez a pessoa dessa maneira, não tem por que a gente penalizar isso. Mas existem outros segmentos, outras doutrinas que são aplicadas, principalmente no Brasil, aonde as pessoas elas continuam dizendo que é uma aberração, quando nós sabemos que é algo natural no meio dos seres humanos e algo supernatural no meio das outras espécies. Bom, eu acho que deu para vocês entender um pouquinho do contexto da religião, da influência da minha vida no Brasil. E aqui nos Estados Unidos foi onde o meu ministério ele foi apontado e o meu dom ele foi revelado, que é acostumado dizer que é o dom da palavra e da ciência. Como se Deus pegasse uma pessoa que não tivesse conhecimento nenhum, estalasse o dedo e aquela pessoa ficasse ali super sábia, como Salomão, que nós sabemos que é uma grande mentira, e a pessoa viesse ser uma pessoa extraordinária e fosse algo sobrenatural na vida dela. Isso é uma grande mentira. Eu sempre fui muito falador a minha vida toda e por essa razão eu tomei várias surras, porque minha mãe sempre dizia que se eu não fosse pastor, eu seria político por causa do excesso que eu cometi o tempo todo de querer conversar com todo mundo e de estar falando o tempo todo também. E só para vocês verem pela intensidade da minha comunicação, dá pra ver que eu sou uma pessoa super intensa nessa área e adoro conversar, eu sou um verdadeiro falador. As pessoas na igreja pegam isso e elas acham que é algo que é um dotezinho de Deus.
algo que acontece na sua vida que Deus colocou em você antes do seu nascimento. Ou outras linhas doutrinárias acreditam que é algo que acontece a partir do momento que você aceita Jesus e o Espírito Santo e os dons de Deus vêm sobre a sua vida. Mais uma vez, tudo 7-1, e é por isso que esses caras que têm dons de... Eu não gostaria de chamar de dons, porque é algo que, sabe, fica meio que como se Deus tivesse dado para a pessoa, mas vamos dizer sobre essas qualidades, essas aptidões que elas têm para poder se comunicar, entendeu? E poder expressar uma ideia. Isso não é Deus que dá, isso vem do nosso cérebro e é somente aproveitado pela religião para ainda trazer mais malefício, montando essa grande corja de homens safados que acabam roubando e enriquecendo nas custas das pessoas. Então eu acho que o resumo da minha vida já foi dado e agora nós vamos entrar nas perguntas sobre a minha vida, ministério e coisas que aconteceram que vocês estão loucos para saber. Então vamos lá, a primeira pergunta. Ela vem de Adriana Fonseca, Paraná, Brasil. Você já usou droga? Quais as drogas? Bom, deixa eu deixar bem claro para vocês. O canal, ele não pode ficar somente falando de ateísmo e de briga o tempo todo. A gente vai ter que sair um pouco dessa metódica e explorar mais o campo da vida, filosofia, ciência e trazer conteúdos bem legais. Então, olha só, eu vou fazer um episódio revelando um pouco desse meu lado, porque eu não posso me apegar a isso agora, porque vai levar muito tempo. Eu, por causa desse meu trauma, eu usei muitas e muitas e muitas drogas. Eu posso dizer para vocês que a contagem vai de cogumelos, LSD, lemon drop, maconha, cocaína, DMT, purple drink, acid. Então dá para ver que é coisa pra caramba. E essas experiências eu quero colocar somente em um episódio, porque pode ajudar pessoas que têm e tiveram o mesmo problema. Eu não cheguei a ser uma pessoa viciada em drogas. Eu tive meu período de vida onde eu quis experimentar muitas coisas. E é bom a gente falar desses tópicos porque é tabu e isso precisa ser discutido. Seria realmente a questão das drogas o grande problema do ser humano? Como nós podemos justificar então, se toda vez que uma pessoa é viciada em algo, ela tem que estar tomada, possuída, dominada por um químico, como nós respondemos à questão de jogos de azar? Como nós falamos então de pessoas que têm vícios em filme pornô, em sexo? Coisas desse tipo não necessitam de um químico, mas é produzido diretamente no nosso cérebro. Então, se você gostaria realmente de ver um episódio contando todas as histórias loucas, até mesmo uma que eu cometi um grande erro, foi a primeira vez que eu provei cogumelos. E aqueles cogumelos que deixam você bem loucão. O meu amigo trouxe uma bolsa e tava cheio, eu já tinha vontade já de provar. E eles são chamados de Atlantic White Mushrooms. E eu simplesmente voei e peguei. Eu acredito que deveria ter mais ou menos ali 2 gramas, enfiei na boca, ou talvez mais. Comi. Ok, aquele trip quando bateu depois de 50 minutos foi tão forte, que a cabeça de um dos meus amigos virou uma laranja. E eu tentei tirar toda a minha roupa e sair correndo na rua pelada. Se você gostaria realmente de ouvir essa história e outras histórias de quando eu usei DMT, DMT, e fui parar no centro do universo, uau, too much information. Então, a gente deixa isso para a próxima. Já usei, sim, algumas drogas. Anselmo Pai, Salvador, Bahia. Sérgio, gostaria muito de saber a sua orientação sexual. Você é gay? Olá, galera, então vamos entrar então nessa questão. Eu não sou gay, nunca tive nenhuma experiência sexual com nenhum homem, não sinto desejos por nenhum homem, me considero um heterossexual, porém eu defendo a causa LGBT, porque sexualidade para mim é um espectro. Eu acho que não deve ser uma demanda, algo controlado pela religião, porque ninguém escolhe quem ela vai amar. Nós somente amamos as pessoas. E eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que a sua cor preferida ela seja a cor azul, que no meu caso é a vermelha e o amarelo. Eu também gosto do azul, mas vamos supor que nesse caso a sua cor predileta é azul. Você tem que explicar para mim qual foi o dia que você decidiu amar a cor azul.
Você não fez isso. Você simplesmente foi dominado pela cor azul. Foi contra a sua vontade. E quando você percebeu, você estava comprando camisas azuis, você estava desenhando coisas, ou comprando carros, ou, sabe, qualquer coisa que viesse ligar você à cor azul. Não porque você, no seu pensamento, você tenha escolhido a cor azul, mas é mais fácil você entender que a cor azul talvez escolheu você. Uma pessoa homoafetiva, um gay, ele não escolhe quem ele quer amar. Ele simplesmente ama. Obviamente que a preferência dele é estar com a pessoa do mesmo sexo. Mas a religião trouxe esse grande dogma e problema dizendo que homem deveria ficar com mulher por causa da questão da reprodução, o que é uma ignorância. Porque isso não tem nada a ver com reprodução e tem a ver com o quê? Com o desejo, a identificação pessoal de cada pessoa. Então, eu posso contar até uma experiência para vocês que eu nunca tive desejos, impulsos sexuais por um outro homem, mas eu conheci uma trans que era muito bonita e ela tinha completamente a aparência de uma mulher e eu me sentia atraído por ela. E eu cheguei a questionar dentro da minha mente se eu era talvez um bissexual. Porque vamos entender, as pessoas não sabem como sexualidade funciona. Se eu hoje decidi ficar com outro homem, eu continuo não sendo gay. Eu sou um bissexual, porque eu gosto também de mulher. Se eu gosto somente de homem, eu sou um gay. Se eu gosto somente de mulher, e eu sou uma mulher, eu sou uma lésbica. E é por isso que existe bissexuais, existe pansexuais e existe gosto para todos os gostos. Nós não temos direito de enforçar isso sobre as pessoas e somente deixar as pessoas viverem a vida delas. Então eu posso dizer para vocês que eu gosto muito de mulher e, com todo respeito, eu sou heterossexual. Sérgio, você já foi lutador de artes marciais? Lúcio da Paraíba. Bom, eu fiz jiu-jitsu por um bom tempo, sou apaixonado pela arte. Hoje não faço mais porque eu acho desnecessário você colocar o seu corpo para tanta dor simplesmente por esportes. E eu tenho uma visão completamente diferente de esportes hoje que eu tinha 10, 15 anos atrás. Nada contra, não sou a favor de pessoas ficarem hoje entrando no ringue e se socando e depois atribuírem a Deus e dizer que Deus deu a vitória para eles. Faz todo esse show ficar muito mais ridículo. Mas se a pessoa gosta, sim, você faz aquilo que você quiser. Eu vou deixar um link bem legal para vocês de uma super luta que eu gosto pra caramba. Foi no cassino, onde eu estava perdendo de 12-0 na luta absoluta. Vai estar todo mundo ali falando inglês atrás, mas o meu mestre, meu sensei na época, ele tá ali me dando as dicas e ele fala pra mim, olha, tu tá perdendo. E até um amigo meu, ele fala, Sergião, falta 50 segundos. E eu perdendo de 12-0, eu não sei o que aconteceu, eu saí dali, e ele ainda estava me enforcando, eu já estava quase apagando, eu consegui sair dali e terminar a luta com uma chave de perna, e assim, finalizando ele, foi uma luta assim, fenomenal. Bem bacana, eu vou deixar bem aqui na descrição para você, se você se interessar e quiser ver esse outro lado da minha vida. Eu já também fui chefe também, então daí para vocês conhecerem um pouquinho dessas facetas da minha vida. Já lutei jiu-jitsu, sim. Cheguei quase a pegar minha preta. Juliana Rocha Miranda, Rio de Janeiro. Você conta em seus vídeos que esteve oscilando muitas vezes entre o mundo e a religião. Ou Deus, né? Conte uma das suas experiências da época de evangelho. Bom, isso aqui é muito interessante. Eu tenho uma história que é bem legal, que eu não pude contar na live do Newton, porque foram várias perguntas, que foi uma dessas minhas oscilações. Bom, eu vivia em Brighton e a igreja ela tinha acabado de se relocalizar de uma igreja grande para um galpão, que era um banco que a gente estava ali, eles colocaram a cadeira, era um espaço bem legal e a igreja tinha mudado para essa localidade. Eu morava mais ou menos 2 minutos, literalmente, da igreja. E no domingo eu tinha faltado o culto porque eu tinha dado uma das minhas crises e eu saí para ir num clube. Eu bebi todas e fumei pra caramba e voltei pra casa. Na segunda-feira, o que acontece? Aquele peso, porque você tem na sua mente que você fez algo errado e que Deus ele vai cobrar de você a algum certo ponto. Mesmo sabendo que muitas dessas coisas que você fez irão se tornar repetição. E não tem como você evitar isso, porque nós somos seres humanos e seres humanos eles erram o tempo todo.
E essa construção de erro que mostra e que faz quem nós somos. Porém, a religião tenta colocar essa máscara, trazer uma máscara de perfeição. Bom, o que aconteceu que na segunda-feira era ensaio do Ministério de Louvor e eu era baterista da igreja, como vocês sabem. Bom, nisso daí, Serginho, que era o meu líder de louvor na época, mas o Anderson, guitarrista, é um cara fenomenal, decidiram dar um pulo lá em casa para saber o que tinha acontecido. E aí que a história ela vai ficar muito doida. Eu morava num quarto bem no fundo do apartamento e eu morava com a minha mãe e o padrasto, o novo padrasto, minha mãe tinha se separado do Alfrandes, estava com o Alexandre e o Vitor também, que é o meu irmão, morava também ali na casa. O Serginho foi lá e bateu na porta e minha mãe atendeu. A minha sorte é que minha mãe, ela era fumante na época, ela fumava dentro de casa, porque eu estava no balcão lá do meu quarto, lá no fundo, fumando um cigarrinho, pensando nas cagadas que eu tinha feito na noite anterior. E pensando, ninguém tá nem aí, pra mim eles não vão me procurar mesmo. Quando eu ouço o Serginho e o Anderson batendo papo com a minha mãe, e minha mãe abrindo a janela porque ela tinha acabado de fumar um cigarro, eu entrei em pânico. O que eu fiz é o seguinte, as minhas roupas estavam todas do lado de fora, os ternos, porque eu tava arrumando o meu guarda-roupa, e eu abri a janela ali na hora, peguei o cigarro, joguei ali, e já peguei um maço de cigarro e botei no paletó do meu terno, porque o Serginho tava chegando. Eu só dei um tempo de pular na cama. O Serginho empurra a porta, junto com o Anderson, e aquela marola de cigarro, que na época eu não fumava maconha, eu fumava cigarro para poder aliviar o meu estresse daquele âmbito religioso que é muito controlador. Então aquela era a minha válvula de escape. E foi algo bem engraçado, porque a minha cara, eu simplesmente olhei para ele. E aí, Serginho? Parceiro, como é que você tá? Paz do Senhor? Tô fudido. Bom, o que aconteceu é que ele sentiu automaticamente aquela marola dentro do meu carro, dentro. Ele acabou sentindo aquela marola de cigarro automaticamente dentro do meu quarto. E eu não pude evitar isso. Ele virou, olhou no meu rosto e falou assim, aí, porra, cheirão de cigarro aqui dentro, hein? O Anderson, meio sem entender, porque ele era um cara bem mais maleável, não achou aquilo bem legal, mas ele tava ali somente olhando a situação toda. Eu desesperei, porque eu falei, caralho, bicho, e agora? Bom, ele começou a andar no meu quarto e como meu terno tava assim, na porta do meu guarda-roupa, ele passou a mão. Nisso que ele passa a mão, ele sente um maço de cigarro bem ali. O Serginho naquela hora ia desmascarar o Sérgio, ia cair tudo. O santo, o futuro pregador da igreja agora está destruído. Não. Então escuta, ele mete a mão e puxa o maço de cigarro. Falou, uau, esse maço de cigarro aqui é seu? E provavelmente, Serginho, você vai ver esse vídeo, você vai lembrar dessa história. E da maneira que eu consegui tirar você. E no outro dia, não, acho que foi naquele mesmo dia, eu tava lá dentro da igreja tocando bateria com marolão de cigarro. Espertinho eu, hein? Então tá, nisso que ele pegou e me mostrou, eu falei, agora eu tô fudido, eu vou perder meu cargo na igreja e agora eu vou ser envergonhado, o pau vai quebrar. Só que nisso, o meu padrasto, o namorado da minha mãe, estava escutando a conversa toda, entrou no quarto porque viu que a situação tá ficando bem intensa, porque eu tava tentando me defender das acusações do Serginho ali. Na hora que ele viu o maço de cigarro na mão do Serginho, ele pegou e falou, Serginho, o que você tá fazendo com o meu maço de cigarro na sua mão? Por acaso você tá fumando agora, é? Irmão. E olhou pro meu rosto, e eu olhei pro Alexandre. Naquela hora eu só perguntei assim, peido pesa? Uau, eu estava praticamente todo, mas completamente cagado ali. Porque ele livrou a minha alma. O Serginho virou e falou assim, mas como assim? Falou assim, olha, eu saí com a Aninha ontem e eu pedi o terno dele emprestado pra gente poder ir pra um restaurante e eu esqueci meu maço de cigarro aí dentro. Sérgio, obrigado por ter emprestado o terno e deu uma olhadinha assim pro meu rosto e saiu fora. Naquela hora, eu só olhei pro Serginho e dei aquela olhada pra cara dele. Tan, 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 tan. Ok, e agora, hein? O que você vai fazer? O santo continua santo. Lava Shuri Andecovas Naya. Naquele dia eu voltei pra igreja, fui ali tocar. O Anderson deu uma risadinha e eu acho que essa é uma das histórias que eles lembram que eu acho que é mais louca. Tem outras também, mas eu acho que eu seria banido pelo YouTube se eu contar essas histórias aqui muito loucas que já aconteceram comigo. Eu acho que eu não posso.
Então vamos agora, galerinha do Facebook, já que a gente passou pelos e-mails e pelas perguntas não, já que a gente já passou pelos e-mails, WhatsApp, agora eu vou dedicar essa parte aqui pra galera do Facebook que acompanha pra caramba. E algumas perguntas, e várias, na verdade, perguntas, são bem similares, então eu vou estar lendo elas uma após a outra e depois eu vou estar dando a explicação se elas tiverem o mesmo contexto, valeu? Então vamos lá, a primeira pessoa que enviou a pergunta, que é sobre o tópico de línguas estranhas. Aderemante kovas, lava shuriande kovas naya. Trepa na bacia, lava sunga, lava saia. Daí vocês veem como é que o negócio continua fluente, mesmo depois de tanto tempo sem estar falando em línguas. Parece uma coisa que continua gravado na minha mente. Então vamos lá. A Tainá, que é uma super amigona, ela deixa pra gente assim. Verdade, na sua igreja tinha esse barato de línguas estranhas e adivinhações do Espírito Santo? Nos conte alguns momentos que você teve com a patota de passar algumas informações e algo fiel que não fosse 100% realidade e sim um colapso da empolgação da fé pela igreja. Nossa amiga Suzy Alcinda, também ali do Facebook, ela fala também sobre ela faz uma pergunta relacionada à questão de línguas estranhas. Essas linhas de pensamento e em relação do que elas acreditam em relação ao Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo vai depender muito da denominação que você participa. E essas denominações, elas têm credos diferentes. Bom, as igrejas mais tradicionais, presbiterianos, batistas, eles não acreditam nessa loucura toda do falar em línguas. Porém, os pentecostais, assembleianos, os neopentecostais acreditam nessa bagunça toda, que é uma grande loucura, porque até mesmo o próprio Paulo, muitas das vezes ele fala, olha, não havendo quem interprete o dom de línguas, por favor, shut up, fiquem em silêncio. Mas não é assim, o que nós vemos é uma manifestação louca, super louca, de dons de línguas, que é simplesmente uma comédia. E como eu fiz ali no começo, falando em línguas para você, é algo que você vai entender somente se você participar de uma comunidade pentecostal. Você chega ali não acreditando em nada, e a influência daqueles cultos, a influência daquela manifestação do Espírito Santo, e aquele monte de gente gritando aquelas línguas todas ao mesmo tempo, com o tempo você acaba cedendo, e é por isso que muitas das vezes pessoas tem ataque de epilepsia por causa do ambiente que elas estão ali. A minha esposa contou uma história para mim que uma vez ela foi na Igreja Universal e ela ficou com tanto medo, tão traumatizada antes de entrar na igreja, que quando ela sentou e os pastores vieram orar para ela sentiu um peso muito grande. Foi como se o hardware, o seu software, ele estivesse dando um pane por causa daquele ambiente bem pesado ali. E a neurociência explica isso muito bem. Você pega uma pessoa e coloca ela dentro de um quarto com várias luzes, com luminares, e o quarto todo branquinho, azul, com uma música bem legal de fundo, você vai se sentir super bem e vai se acalmar. Transfere essa mesma pessoa para um quarto vermelho, com músicas aterrorizantes, com timbres diferentes, que deixam você assustado. Lembra um pouco essa questão de evolução, de correr do vermelho, ou de coisas que faz barulho? Então, você acaba assimilando a isso a experiências espirituais, sem entender muito bem. Isso pode sim afetar o seu cérebro, porque várias pessoas me contaram que depois que elas abandonaram a religião, elas nunca tiveram ataques epiléticos mais, porque elas simplesmente deixaram essa pressão. Porque uma coisa a própria neurociência hoje afirma que não existe demônios ou que não existe também espíritos que se manifestem em favor de Deus. Pô, vamos todos concordar. É tudo uma balela e uma controlação. Línguas estranhas é uma maneira de você simplesmente prender o indivíduo a um sistema religioso, fazendo com que ele venha acreditar que ele tem uma comunicação óbvia com Deus, dizendo coisas que ele não entende e que muitas vezes ele vai interpretar isso tudo, no caso da profecia, como se fosse algo de Deus. Agora imagina comigo, se uma pessoa que tem uma esquizofrenia, e ela vai ali para a igreja, e nós sabemos que pessoas esquizofrênicas, elas acreditam numa realidade que não é possível. Elas não são pessoas normais, elas são pessoas que precisam de cuidado médico. Uma pessoa dessa,
ela começa a dizer que viu espíritos, ou que ela está tendo um contato direto com Deus e que as línguas delas é um significado, a língua dessa pessoa é um significado da manifestação de Deus, vamos ser sérios, é um grande, grande problema. Línguas estranhas, Deremantekova lava shuriandekovas naia, demanta e anda snubiakova, e deremante naia, lava shuriandekovas naia. É tudo mentira, uma farsa, porque se fosse assim, Deus deveria mandar então um raio do céu e o Espírito Santo ficar bem ofendido, tá fazendo isso com o seu idioma, com a sua linguística e simplesmente me dar um câncer e me matar aqui. Mas isso não vai acontecer porque isso é mentira. Línguas estranhas não existe, está respondido diretamente do ex-pastor Sérgio para você. E essa pergunta vai da nossa amiga Joyce ali do Facebook. E ela pergunta assim: gostaria de saber se os pastores pagam as pessoas para fingir que estão com espírito de matriz africana. Um abraço, sou sua fã. Bom, é bem interessante isso, né? Que vai diretamente na questão da manifestação desses espíritos. E o que nós vemos hoje, que com essa grande tecnologia da câmera, a gente pode pegar esses grandes vacilos. Muitas pessoas já foram pagas realmente para poder fazer esse tipo de coisa. Eu nunca fiz esse tipo de coisa, mas eu nunca tive também contato, porque aqui nos Estados Unidos, por uma razão ou outra, aqui não há essa manifestação de pessoas endemoniadas. Para te dizer, é algo bem raro, porque aqui as pessoas questionam bastante. E tem muitos americanos, às vezes, participando da igreja, que acabam trazendo problema para os pastores. Então, essas manifestações, às vezes, só acontecem na vigília, mas é algo bem corriqueiro no Brasil. Por quê? Porque essas manifestações, elas deixam as pessoas impressionadas. Seja você falar da manifestação de um Deus ou a manifestação de uma entidade maléfica, você vai sempre ter a sua atenção ali, devotada para aquele tipo de assunto. Então, é engraçado como os espíritos no Brasil, eles são diferentes e como às vezes a gente vê uma quantidade de pastores fazendo não só nessas questões de espírito, mas também de milagres. Pessoas que são pagas para levantar de cadeira de rodas, pessoas que trazem atestado médicos mentirosos, muitas vezes são só histórias de boca. Eu realmente contei vários testemunhos de pessoas que eram curadas que eu nunca procurei saber se aqueles testemunhos delas eram verdades. Então, minha amiga, muito obrigado pela sua pergunta. Alguns pastores pagam, muitos deles aí no Brasil, mas é algo que não acontece aqui nos Estados Unidos. Mas obviamente que pelo mundo todo, aonde tiver um mercado para se fazer uma graninha, você vai encontrar atores fazendo esse tipo de coisa. Bom, meus queridos primatas, eu não sei como esse vídeo ele foi lançado agora, porque ficou muito grande, então provavelmente esse vídeo vai ser visto em 2 ou 3 partes. Eu não coloquei todas as perguntas, porque eu teria que fazer um terceiro vídeo, talvez eu venha fazer, dependendo da resposta, daquilo que vocês responderem, comentarem, aquilo que vocês acharem que ficou bacana desse projeto, que foi de falar da vida de um ex-pastor, esse diário que foi aberto para vocês e que ajudou na questão das dúvidas, ajudou em esclarecer os pensamentos, não somente de afirmar o seu ateísmo, mas de reafirmar os seus pensamentos humanos e lógicos. Eu espero que vocês tenham realmente gostado e as pessoas que eu não coloquei as mensagens, por favor, eu vou incluir isso num próximo vídeo para que todo mundo tenha ali também a oportunidade de expressar o seu pensamento e também de ter a sua validação. Eu gostaria de pedir para você que você se inscrevesse nesse canal, que você hit like, thumbs up e me ajudasse a propagar esse trabalho para todas as pessoas. E não tem como a gente agradar todo mundo, mas eu sei que você que tem seguido e acompanhado este canal tem estado satisfeito, somewhat, com esse material. Muito obrigado, semana que vem nós estaremos de volta com mais surpresas e fique esperando que os outros vídeos vão sair. Muito obrigado, meus queridos e amados primatas.